Senhores cadetes, bom dia. Mais uma vez, uma grande satisfação estar fazendo esse contato com os senhores. E hoje nós vamos tratar o encontro número 11, que complementa o assunto do encontro 10, a respeito de saídas de emergência. O que a gente vai comentar hoje é sobre os elevadores de emergência. Equipamento pouco conhecido, mas de grande valia, em edificações verticais muito elevadas, uma altura muito grande. Permite a saída, a evacuação da edificação, especialmente para aquelas pessoas que têm dificuldade de mobilidade e, no caso de hospitais, aquelas pessoas que estão acamadas. Esse elevador de emergência deve suportar o tamanho das macas para a retirada da população daquele estabelecimento. E aí a gente vai comentar sobre o decreto número 42, que foi expedido em 17 de dezembro de 2018, que fala sobre a regulamentação do Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. Ou seja, ele é um decreto que modifica o código anterior. E dentro desse escopo, eu fui no capítulo 3, que fala sobre as medidas de segurança contra incêndio e pânico, e no seu artigo 6, ou melhor, no artigo 6º, as medidas de segurança contra incêndio e pânico para edificações e áreas de risco. Edificações e áreas de risco são termos comuns que nós já tivemos a oportunidade de conversar. E aí ele vai elencar uma série de medidas de segurança contra incêndio e pânico que são necessárias nas edificações e áreas de risco. 1. Acesso das viaturas, e aqui entendam também com acesso de viaturas de bombeiro, salvamento e afins. Alarme de incêndio, aparelho extintor, brigada de incêndio, se for o caso, chuveiros automáticos, compartimentação horizontal e compartimentação vertical, né? Aquelas medidas de proteção passiva. Segurança estrutural contra incêndio, resistência ao fogo e dos elementos de construção. Estudamos isso, resistência e reação ao fogo dos materiais. Controle de fumaça, também já falamos sobre isso. Controle de materiais de acabamento e revestimento, isso tem a ver com carga de incêndio, que também vimos. Detectores de incêndio, elevador de emergência, no seu item 13, no item 12, no item 13, escada de emergência. Depois vem hidrante urbano, tipo de coluna, hidrante mangotinho, iluminação de emergência, plano de emergência contra incêndio e pânico, e no seu item 18 fala saídas de emergência. Então, saídas de emergência tanto serve para edificação vertical como para edificação horizontal. Separação entre edificações, ou seja, espaçamento entre edificações, já comentamos sobre isso. Sinalização de segurança contra incêndio e pânico, sistema de espuma, comentamos isso. Sistema de proteção contra descargas atmosféricas, ou seja, os para-raios, também comentamos alguma coisa sobre isso. Sistema de resfriamento, sistema fixo de gases para combate a incêndio, também vimos os sistemas fixos de gases, alguns deles. Depois a gente vai no capítulo 4, onde constam as exigências no tocante a medidas de segurança contra incêndio e pânico. E o artigo 8º diz o seguinte: as medidas de segurança contra incêndio e pânico das edificações e áreas de risco serão exigidas em função dos seguintes aspectos. Comentamos também sobre isso. Ocupação e atividade, ou seja, natureza da ocupação e atividade desenvolvida. Número de pavimentos, altura da edificação,
área total construída, capacidade da população, conjunto de população fixa e flutuante, carga de incêndio, vimos isso, risco de incêndio e riscos específicos. E aí a gente vai lá no anexo 1 do respectivo decreto e no glossário tem a definição de saída de emergência. Saída de emergência é o caminho contínuo devidamente protegido e sinalizado, proporcionado por portas, corredores, halls, passagens externas, balcões, vestíbulos, escadas, rampas ou outros dispositivos de saída, ou a combinação deles, a ser percorrido pelos usuários em caso de incêndio e pânico, de qualquer ponto da edificação até atingir a via pública ou espaço aberto, protegido do incêndio ou pânico, em comunicação com o logradouro. Essa é a definição que a gente encontra no decreto, no seu glossário. E a gente vai para o anexo 2. O anexo 2 fala da classificação das edificações. Para exemplificar para os senhores, eu escolhi do anexo as atividades comerciais. Eu recortei as atividades comerciais do anexo, que é bem grande. Então, nesse anexo, existem as seguintes classificações. Grupo a que pertence, grupo C. Ocupação e uso comercial. Divisão, aí tem as divisões aqui, de acordo com a característica da atividade comercial de cada um. Descrição das atividades comerciais. Então tem comercial 1, comercial 2, shopping centers e quiosques. E aqui na coluna da direita tem definição e exemplo dessas edificações e áreas de risco. Por que eu escolhi isso? Eu escolhi isso para que a gente possa observar o anexo 3. O anexo 3 é composto de tabelas, como essa que eu estou projetando aqui. Não se preocupem com a visibilidade dessa tabela, porque eu só estou colocando essa imagem para que os senhores possam ter uma noção de como é o anexo 3 do decreto 42. Agora eu vou recortar essa imagem para que a gente possa ter uma noção melhor. Então, a tabela 7 fala de exigências para edificações do grupo C, ou seja, edificações comerciais, com área superior a 900 metros quadrados, ou superior a 2 pavimentos. Então, essa tabela 7, ela se enquadra no grupo C, no grupo de atividade comercial, mas com essas características. Área total construída acima de 900 metros quadrados, ou a edificação tem mais de 2 pavimentos. Aqui na esquerda, a gente vai encontrar elencados várias medidas de segurança contra incêndio e pânico, como extintor, hidrante mangotinho, chuveiro automático, sinalização e iluminação de emergência, alarme de incêndio, detecção de incêndio, saídas de emergência, plano de emergência, controle de fumaça, hidrante urbano, acesso de viatura em edificações, compartimentação vertical, segurança estrutural contra incêndio, controle dos materiais de acabamento. O que interessa para esse nosso bate-papo são as saídas de emergência. Então, aqui na direita, a gente tem a classificação quanto ao número de pavimentos e altura das edificações. E em cada item desse, a gente tem uma marcação nessas colunas. Se ela é terra, se ela tem 2 pavimentos, se ela tem 3 pavimentos, se ela tem 4, 5 ou 6 pavimentos, ou ela tem mais de 6 e menor que 30 metros de altura, ou maior que 30 metros. Então, o X nessas colunas indica a obrigatoriedade de ter aquele item que representa a medida de segurança contra incêndio e pânico. E os senhores vão ver que em algumas situações não existe a exigência, é quando eu não tenho X. Em outras situações, os senhores vão observar o X com expoentes. Esses expoentes não são a representação matemática de potência. Eles são
observações específicas dentro daquela exigência. Então, se a gente olhar aqui no item saída de emergência e formos na condição de que a edificação tem mais de 30 metros de altura, como indicado aqui pela seta verde, a gente observa que o X tem expoentes 5, 6 e 7. Aonde que eu vou encontrar a explicação para esses expoentes 5, 6 e 7? Na parte inferior da tabela. E justamente o expoente 7 diz que deve haver elevador de emergência para altura maior que 60 metros. Maior que 60 metros corresponde aí a 20 pavimentos, né? Considerando o pé direito de 3 metros. Então, nessa condição, a atividade comercial, edificação com mais de 2 pavimentos e mais de 30 metros de altura, é obrigada a ter o elevador de emergência. Aí a gente vai na nota técnica NT 209 do CBMERG, que fala sobre elevador de emergência ou elevador de bombeiros. Ele define que esse elevador de emergência ou elevador de bombeiros é um aparelho que obedece a todas as características de um elevador comum, utilizado para a evacuação de feridos, doentes ou pessoas com mobilidade reduzida. Deve ficar à disposição dos bombeiros ou equipes de socorro. Então, esse elevador, ele é basicamente um elevador comum, porém, ele é instalado de forma diferenciada para atender a essas exigências. A gente buscou informações na NBR 9077 de 2001, que ela é referenciada na NT 209. E lá no seu item 4.9 existe elevadores de emergência, obrigatoriedade. É obrigatória a instalação de elevadores de emergência em todas as edificações com mais de 20 pavimentos, excetuadas as de classe de ocupação G1 e em torres exclusivamente monumentais de ocupação F2. Então, já está se referindo à classificação das edificações. E B, nas ocupações institucionais H2 e H3, sempre que a altura ultrapassar 12 metros. H2 e H3 se refere a instalações hospitalares. E as exigências? Enquanto não houver norma específica referente a elevadores de emergência, estes devem atender a todas as normas gerais de segurança previstas na NBR 5410 e NBR 7192 e ao seguinte: ter sua caixa enclausurada por paredes resistentes ao fogo por 4 horas. Então, a diferença básica do elevador de emergência para um elevador comum é exatamente que ele percorre o seu trajeto numa caixa enclausurada, semelhante às escadas enclausuradas. E esse enclausuramento tem que resistir ao fogo por 4 horas. No item B diz o seguinte: tem suas portas metálicas abrindo para anticâmara ventilada. Então, além de ser uma caixa enclausurada, a porta tem que abrir, ter acesso, né, o acesso de entrada e saída de pessoas desse elevador, pela anticâmara, e essa anticâmara tem que ser pressurizada também. Nós já falamos de pressurização. Para a varanda, conforme o artigo, para o hall enclausurado e pressurizado, para patamar de escada pressurizada ou local análogo, do ponto de vista de segurança contra fogo e fumaça. Ou seja, o ideal é que seja para a anticâmara, mas qualquer acesso à fumaça à escada de incêndio que permita a evacuação do pessoal com segurança e pressurizada, ele pode ser adequado. Ter circuito de alimentação de energia com chave própria, independente da chave geral do edifício, possuindo este circuito chave reversível no piso da descarga, que possibilite que ele seja ligado a um gerador externo na falta de energia elétrica da rede pública. Então, semelhante à casa de máquinas de incêndio, esse elevador de emergência tem que ter uma alimentação própria, independente da edificação, porque se for cortado
o fornecimento de energia elétrica da edificação, o elevador continua sendo alimentado, semelhante à casa de máquinas de incêndio. E, obrigatoriamente, ele tem que ser ligado a um gerador, um motogerador, porque se faltar energia elétrica na região, o motogerador continua mantendo o elevador de emergência circulando. Seu item 4922 fala sobre painel de comando, deve atender as seguintes condições. Aí ele fala ali sobre as condições de exigências de acionamento do elevador, de movimento dele, de circulação dele. Fala sobre as chaves que tem que ter, mecânica e automática, permitir ida e volta, e assim por diante. Essa norma, ela está completa no endereço que eu coloquei aqui, e basta clicar na imagem para os senhores terem noção, assim como o decreto 42 e as outras legislações aqui citadas. Para a gente entender melhor, e aí sim fica mais fácil da gente perceber, a gente tem uma imagem, uma planta baixa de uma edificação que tem mais de 30 metros de altura e possui o elevador de emergência. Observem que os elevadores comuns dão acesso ao corredor. O elevador de emergência, ele dá acesso para a antecâmara. E a antecâmara tem que ser pressurizada, junto com as escadas. E toda essa representação marrom de paredes, são paredes que resistem ao fogo, como nós vimos na indicação lá da norma, por pelo menos 4 horas. Então, a recomendação de não se usar elevadores em caso de incêndio são para os elevadores comuns. Caso a edificação tenha elevador de emergência, a prioridade da evacuação é pelas escadas. E aquelas pessoas que têm condições especiais já elencadas na NT 209, elas usarão o elevador de emergência. Mas esse uso deve ser guiado por bombeiros ou por equipes de segurança, para evitar, por exemplo, durante a evacuação da edificação, acontecer o seguinte: excesso de pessoas no elevador de emergência na intenção de sair da edificação rapidamente. Então isso tem que ser controlado de forma racional. Aqui a gente coloca uma imagem de um elevador de emergência. A gente não tem facilidade de encontrar imagens e vídeos, porque o elevador de emergência ele é igual ao elevador comum, só não tem os requintes, o design da cabine, a parte interna da cabine, que os elevadores comuns têm, mas porém cumpre o mesmo papel. Então a gente pegou a foto de um elevador de emergência e aqui a sinalizações que devem existir nas edificações, indicando o elevador de emergência. Aqui a gente coloca, a título de informação para os senhores, uma alteração do decreto 42, é um decreto de 2020, o decreto 46.925, de 5 de fevereiro de 2020, que faz algumas alterações no decreto de 2018. As imagens de tabela que eu coloquei para os senhores, estou mandando aí, já está dentro dessa atualização, elas já estão atualizadas. Tá? Aqui também tem o link para que os senhores possam ver as alterações que foram feitas no decreto original. Aqui é um curto espaço de tempo, em um curto espaço de tempo a gente vai encontrar uma edição do decreto já com as alterações em uma única edição. Então, senhores, sendo assim, a gente viu mais um item de proteção passiva relacionado a medidas de evacuação de edificações, as saídas de emergência.
Peço aos senhores que nessa oportunidade leiam o decreto 42, leiam a norma técnica NT 09 e, se puderem também, deem uma lida na NBR 9077. É uma boa oportunidade que os senhores terão de conhecer mais sobre os temas que nós estamos discutindo, né, na disciplina de PCIP. Do mais, desejo de tudo de bom para os senhores e muita saúde. E até o próximo encontro. Senhores, fazendo uma retificação nas minhas orientações finais, ao invés de falar nota técnica, número 209 do CBMERG, eu falei norma técnica. Então fica a retificação, que é nota técnica.